Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos inverter um pouco as coisas. O pastor Márcio vem depois da mensagem ainda falar sobre a área financeira, mas eu quero ministrar agora a palavra de Deus. Creio que ela vai de encontro à nossa necessidade, o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Na verdade, essa mensagem ela está sendo gerada dentro de mim faz um bom tempo. Eu já expliquei isso. Às vezes as pessoas se perguntam como a gente bola uma mensagem, se a gente pode chamar isso assim. Então tem várias formas, tem coisas que tem uma mensagem que ela vem por completo para o nosso coração, mas tem outras que a gente vai buscando algumas informações, e tem outras ainda como essa aqui, que vai brotando, vai crescendo e dentro de nós até que a gente sente o momento que ela deve ser ministrada. Essa mensagem que eu quero ministrar hoje era uma reflexão sobre atitudes que nós seres humanos temos às vezes, e essas atitudes, confesso que me espantam, que atitudes que às vezes me deixam meio com raiva e às vezes bastante perplexo. Agora deixa já te adiantar que são atitudes que eu não preciso buscar em outras pessoas, atitudes que às vezes eu encontro em mim também, e porque são coisas que todo ser humano um dia luta com ela, alguns mais, outros menos, mas com certeza todos nós temos as nossas lutas com aquilo que nós vamos falar hoje. Para começarmos, nós vamos fazer uso novamente desse acontecimento do povo de Israel sair do Egito em direção à terra prometida. E eu não sei se, aliás, tenho certeza que nem todos conhecem muito bem essa história, apesar de todos nós, de alguma forma ou outra, a gente já ouviu dessa história, né? Tem até aquele desenho animado, O Príncipe do Egito, que fala sobre a história de Moisés, da saída do povo de Israel do Egito. Mas eu já mencionei aqui outras vezes que essa história é muito interessante ser compreendida, porque ela tem muito a ver com a nossa história, quando nós somos arrancados do império das trevas e nós somos transportados para o reino da luz, quando o poder de Jesus nos arranca do império das trevas e nos leva para uma terra prometida, que é realmente onde a vontade de Deus opera. Amém? Então deixa eu só recapitular algumas coisas. Deus promete para o povo de Israel atirá-lo do Egito, da opressão. Os israelitas estavam lá debaixo de opressão, eles eram escravos dos egípcios e eles foram forçados a trabalharem nas construções literalmente faraônicas do Egito. E veio Deus através de Moisés com uma mensagem de libertação: eu vou tirar o meu povo do Egito. Era uma coisa impossível, porque o Egito, até a época, naquela época, era a nação mais poderosa. Tanto que o faraó do Egito, ele era adorado como se fosse um deus. Então era uma nação muito poderosa, e só algo muito sobrenatural teria o poder de tirar o povo de Israel do Egito. E esse acontecimento que realmente obrigou Faraó a deixar o povo ir, foram, muitos nós conhecemos, 10 pragas que foram infelizmente derramados sobre o Egito, mas foi por causa da teimosia de Faraó, que foi através dessas pragas que Deus obrigou Faraó, o povo, deixar o povo de Israel ir. As 10 pragas. A primeira praga, olha só como Deus agiu. E eu quero que você viaja comigo e pensa
o que esse povo de Israel viu ao vivo diante dos seus olhos, experimentou, quanto mover de Deus esse povo experimentou nessa saída do Egito. Então, primeiro, todos eles experimentaram 10 pragas vindo sobre o Egito. Primeira, Deus transformou a água em sangue, toda a água no Egito. Desde do rio Nilo até a água dos mananciais, o que estava estocado em casa, toda a água no Egito se transformou em sangue. Sangue, não ficou só vermelho, se transformou em sangue. É um baita de um milagre, não é verdade? Quantos iriam ficar impressionados com uma coisa dessa? Eu também. Segunda praga foi que Deus encheu o Egito de rãs. Quantos gostam de rãs a não ser no prato? Quantos gostam de rãs? Assim, acha que animal mais lindinho, eu tenho até uma rã de estimação em casa. Imagina, da noite para o dia, Deus encheu o Egito de rãs. Essa foi a segunda praga. A terceira praga, piolhos. A única que vai ficar feliz aqui é a Lilian, que ela é dona do Piolex e teria trabalho até não acabar mais, né? Iriam fazer fila na frente do Piolex. Esse foi o marido dela, viu? Que falou amém. Mas, imagina a terceira praga, diz a Bíblia, as 10 pragas do Egito, que aconteceram diante do povo de Israel. E tem uma coisa muito interessante, todas essas pragas afligiam os egípcios, mas não afligiam os israelitas. A quarta, moscas. Mosca é coisa nojenta, mas a Bíblia diz que tinha mosca, que tudo ficava preto de tantas moscas. A quinta, peste nos animais. Os animais dos egípcios morreram todos. Os animais dos israelitas ficaram vivos, apesar que eles estavam dentro do Egito. Sexta, úlceras começaram a aparecer por toda parte do corpo dos egípcios, de milhões de pessoas, a não ser os israelitas. Os israelitas estavam sãos. Mas úlceras começaram a aparecer nos egípcios, começaram a cheirar muito mal. Coisa nojenta. Sétima, chuva de pedra, que arrasou as lavouras dos israelitas, mas a Bíblia diz que na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra. Mas todo o Egito foi devastado. Imagina, alguém aqui lembra daquela pequena e curta chuva de granizo que deu aqui em Cabo Frio? Imagina uma chuva de pedra. Deve ter sido uma coisa apavorante, não é verdade? A oitava praga, gafanhotos. Diz a Bíblia que eles comeram que a chuva de pedra deixou em pé, os gafanhotos foram lá e de fato, por fim, arrasaram todo o Egito. Não tinha mais uma planta, não tinha um animal, a não ser dos israelitas. A nona praga, trevas absoluta. A Bíblia diz que não dava para enxergar nem a palma da mão na frente dos olhos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Na terra de Gósen, tinha luz na casa de cada israelita. E a 10ª praga, meu Deus, é de cortar o coração. Todos os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios morreram numa noite só. Foi essa praga que convenceu finalmente Faraó, dobrou Faraó, e o povo de Israel saiu do Egito. Agora imagina você ter vivenciado essas 10 pragas, você ser um israelita, você ver tudo isso acontecendo em sua volta, você ver tudo isso, mas na sua casa não acontece nada daquilo. Quantos iriam entender facilmente que isso era o mover de Deus? Quantos iriam entender facilmente? Eu também. Mas não para por aí. Os milagres para os israelitas saírem do Egito em direção à terra prometida.
Eles saíram, finalmente, e foram caminhando, mas no meio da caminhada, aliás, nem no meio, logo no início, uns 2, 3 dias depois, eles chegaram à beira de um mar, que estava impedindo a passagem deles. Enquanto isso, o faraó lá atrás se arrependeu de ter deixado a mão de obra dele barata ir embora, e ele mandou o exército atrás dos israelitas, e a Bíblia diz, todos nós já ouvimos falar desse negócio, que Deus falou para Moisés: levanta o seu cajado e divide o mar vermelho. E foi o que aconteceu, o mar vermelho se dividiu. Meu Deus do céu, que coisa mais impressionante. Eu já estive lá. Não é um laguinho não, viu? É um mar. Não é um mar como a gente tem, que você não vê o outro lado, mas é tipo uma baía, mas é muito grande. E eles atravessaram o mar vermelho. A Bíblia diz que as águas estavam amontoadas de um lado e de outro. Eles passaram em pé enxuto pelo mar vermelho. Deve ter sido muito impressionante. Um aquário de um lado, um aquário de outro, vendo os peixes nadando assim, você está andando no meio do mar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: impressionante. Chegaram do outro lado, encontraram uma fonte de água. O primeiro chegou lá e cheio de alegria, bebeu água na fonte de Mara, mas as águas eram amargas. Deus, na frente de todo mundo, tornou as águas amargas em águas doces e todos beberam. É um milagre atrás do outro. Depois começa, e depois continuou por 40 anos, Deus mandando maná todo dia, a não ser no sábado, porque na sexta ele mandou dobrado, mas durante 40 anos, Deus fez aparecer o maná a cada manhã. Fala para a pessoa que está ao seu lado: um milagre após o outro. O povo de Deus começou a reclamar: poxa, só pão, todo dia nós queremos comer carne. Sabe o que Deus fez? Deus fez vir, e para alimentar 2 milhões de pessoas de carne, tinha que ser muita quantidade. Deus fez vir, voando, obviamente, cordonizes, para alimentar 2 milhões de pessoas de carne. Outro milagre. Eu estou com vontade de comer uma carne. Aí você vai: que negócio preto é esse lá no céu? Deve ter sido milhares, quem sabe milhões de cordonizes voando. E Deus falou assim: está aí o churrasco de vocês. Nessa caminhada, Deus fez brotar água da rocha. Agora pensa comigo, pensa nas implicações. Eu falei, eram 2 milhões de pessoas. Para dar água para 2 milhões de pessoas, não foi assim um pouco de água está saindo da rocha. Deve ter sido uma fonte assim, da rocha. Alguém já viu uma coisa dessa? Foi outro milagre. E agora Deus chama Moisés para cima de um monte, conversa com ele, dá os 10 mandamentos para ele, dá a planta do tabernáculo, explica todo para ele. E o texto que nós queremos ler está agora depois de tudo isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: depois de tudo isso, vai acontecer o que nós vamos ler agora. Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Podemos ler? A partir do versículo 1 diz o seguinte: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão:
tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que coisa esquisita, não é verdade? Eu acho que um milagre daqueles que nós agora falamos que aconteceram entre o povo de Israel, um só, desde que eles saíram do Egito, ou que fez eles saírem do Egito, até esse momento, eu acho que um milagre, pensando bem, seria o suficiente para cada um de nós, um só, para você adorar e reconhecer a Deus para o resto da sua vida, sim ou não? Eu não sei, mas pensa um pouco, você ter passado por meio do Mar Vermelho, e você que viu uma coisa que nunca ouviu se falar, nem antes e nem depois. E você ter passado por meio do Mar Vermelho e ver, e depois os egípcios, todo o exército do Egito se afogou naquele mar. E é de se espantar como que foi possível que essa turma tão depressa se desviou do Senhor. E olha que falo igual o pastor Arão, que coisa louca. Pegar ouro, jogar e fazer um bezerro, e ele falar assim: é esse Deus que nos tirou da terra do Egito. É muito louco, é muito doido, não é verdade? Quantos acham que isso é muito doido? Deus fala para Moisés uma expressão, que ela é o tema da minha mensagem hoje. Aqui no versículo 9 diz que o próprio Deus chama o povo de Israel um povo de dura cerviz. E esse cerviz não é com S, é com C, tá? Ele não é porque eles estão servindo duro. É porque a cerviz, ela é uma parte aqui da nossa nuca, é aqui, que, por exemplo, o jugo sobre bois, né, que é aquele antigo de madeira, feito ainda, ele fica sobre a cerviz do boi. Então, o que Deus estava falando para Moisés, esse povo é um povo que tem dificuldade de se curvar diante de mim, de reconhecer. É um povo de dura cerviz, sabe, que não reconhece a mim. Um povo que tem sido rebelde. Na Nova Versão Internacional, esse versículo diz o seguinte, olha: tenho visto, aliás, disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Aí fica um pouco mais fácil de entender o que Deus estava falando sobre esse povo. Obstinado, queridos, no dicionário significa muito teimoso. Esse povo é muito teimoso, meu Deus. E tem que ser muito teimoso mesmo de ter visto tantos milagres de Deus, tanto mover de Deus, e mesmo assim, tão depressa se desviar do Senhor. Tem que ser muito teimoso. Obstinado no dicionário diz também inflexível, relutante, não ceder. O povo obstinado. Quanto mover de Deus. E ele fala assim, fizeram um bezerro de ouro e falaram assim, esse é o nosso Deus,
que nos tirou do Egito. Realmente, é de se espantar, não é verdade? É de falar, gente, o que está acontecendo? Para ser bem sincero, trazendo já as coisas um pouco mais para perto de a gente parar de filosofar sobre os outros e trazer para a nossa realidade. Às vezes, queridos, eu confesso que eu fico espantado com a dura cerviz de algumas pessoas. Agora, aqui, no século 21, que, pelo amor de Deus, Deus tem feito tanta coisa entre nós. Milagres estão acontecendo, casamentos estão sendo restaurados, pessoas estão sendo tiradas dos vícios, pessoas estão prosperando financeiramente. Tanta coisa está acontecendo em sua volta. E tem pessoas que, apesar do mover de Deus, não. Mas eu não acredito, não. Isso tudo é bobagem. Às vezes, queridos, dá uma angústia no coração, porque eu vejo o potencial de Deus, que Deus tem colocado na vida de algumas pessoas, mas por causa de coração e mente obstinada, essas pessoas acabam retendo aquilo que poderiam ser no reino de Deus, ou até mesmo na sua vida, mas por causa de muita teimosia, por causa, sabe, dessa não, eu não vou me dobrar, dura cerviz, Deus está querendo me ensinar uma coisa, mas eu não recebo, mas não acredito, mas eu não cedo, eu sou inflexível. Às vezes eu vejo o marido perdendo o seu casamento, sua família, o que ele mais gosta, era só mudar um pouco de atitude, mas não, é desse jeito que eu sou, me aceita que do jeito que eu sou, larga para lá. Dura cerviz, obstinado, muito teimoso. Sabe, é interessante que não é só a pessoa que sofre, mas é todo mundo em volta que sofre consequências. Um exemplo bem claro, o pastor Arão, ele esteve aqui uma semana atrás, segunda, terça. Eu acho que nós ainda não nos demos conta quem é o pastor Arão, porque ele é muito solicitado. Ele é uma pessoa muito simples, mas ele é muito solicitado. Eu não sei com certeza, mas eu tenho quase certeza que a comunidade evangélica cristã de Cabo Frio é a menor igreja que o pastor Arão ministra hoje. O pastor Arão vai em Fortaleza, o pastor Eibe vai em mega igrejas, e igrejas de 10 milhares de pessoas. E nós temos, não quero exaltar o homem, mas Deus tem dado um ministério para o pastor Arão que é profético e que é um ministério de ensino. Esse já é o segundo ano. Eu precisei, na terça-feira passada, marcar as datas do ano que vem com ele, porque se eu não fizesse isso agora, no ano que vem não teria mais data. Ele falou, Ralph, eu vou diminuir as minhas idas, minhas saídas, mas eu gosto tanto de você, eu percebo que a sua igreja realmente está precisando do meu ministério, então eu quero separar das poucas vezes que eu vou sair do ano que vem da minha igreja para ministrar em outro lugar, eu quero reservar para você e para a sua igreja. Eu só posso dizer glória a Deus, pela graça que Ele tem dado para nós. Agora, queridos, esse homem, nessa área financeira, e não só financeira, na área de mudança de mentalidade, na área de esse livro, As Grandes Sacadas da Vida, que vai ser o tema da próxima vez que ele vier, e não vai falar sobre finanças. Ele é para mudar a vida da gente, é um manual. Mas às vezes eu penso, sabe, porque uma coisa que eu entendi,
Pelo menos 2 vezes por ano, nós temos que trazer uma pessoa que fala sobre essa área financeira, não para as entradas da igreja subirem, mas porque é uma das áreas que mais o brasileiro sofre ainda, é mais subjugado ainda. Tem gente enrolado em cheque especial, em juros, em tanta coisa. Vai lendo as estatísticas de 3 brasileiros, 2 estão endividados. E dos 2, 1,5 está endividado mais que 3 salários que ele ganha. É uma área muito importante na casa de Deus, na sua vida. Mas às vezes eu penso que algumas pessoas na área financeira têm uma dura cerviz, uma mente, um coração obstinado, muito teimoso. E tem gente, eu acho, sabe, eu acho interessante, cara, eu não teria coragem de fazer certas coisas que o pastor Arão faz. Subir em cadeira, colocar dedo no nariz de todo mundo e falar umas verdades. Ele é muito doido, é muito louco, mano. Ele é muito doido. Mas para onde tem ido essas coisas, meu Deus? Quem de fato está ouvindo, eu não estou falando, queridos, em nome de Jesus, de uma obediência cega à sua liderança. Não, meu líder falou, eu vou ter que fazer. Eu estou falando de um coração que pelo menos, rapaz, ele está falando, o cara tem experiência, o cara tem dado certo na vida dele, tem dado certo na vida de milhares de pessoas. Pelo menos tentar, compra um livro e tenta colocar em prática, pelo amor de Deus. Ou é que nós somos um povo de dura serviço, que a gente está cercado de nuvens de testemunhas. Tem pessoas aqui nessa igreja, aqui em São Pedro, em Jardim Esperança, que tem prosperado porque tem colocado em prática o que esse homem ensina. E prosperar, eu quero te lembrar, é crescer naquilo que se tem. Talvez não está chegando aí com BMW de 300 e tantos mil, mas tem crescido naquilo que tem. Tem testemunhos de empresários aqui que mudou os ensinamentos do pastor Arão, mudou a vida deles. E até mesmo financeiramente estão realmente avançando. Mas por que algumas pessoas não captam? Por que algumas pessoas não recebem? Por que depois de tantos ensinamentos não muda? Eu quero lembrar uma definição interessante de um homem chamado Albert Einstein, que é um dos homens talvez mais inteligentes da história recente da humanidade. Ele falou o seguinte: a definição de insanidade é fazer a mesma coisa diversas vezes esperando resultados diferentes. Querido, coloca a cabeça no lugar. Eu penso, se o povo de Israel é nem uma questão de revelação, não é. É uma questão de usar a cabeça, de falar, peraí, eu vi as 10 pragas, eu vi água brotando de uma rocha, quem já viu uma coisa dessa? Eu passei pelo Mar Vermelho, eu vi, e agora eles querem me contar que esse bezerro de ouro é o meu Deus. Não, peraí, alguma coisa está errada. Peraí, não é assim. Por que não pelo menos experimentar, tentar? Não só por um mês. Eu dizimei um mês e não aconteceu nada, pastor. Eu separei a 5ª parte, um mês não fiquei rico, então vou deixar. Poxa, promessa vazia essa aí, ó. Sabe, eu tive um início de ano muito abençoado, muito. Por que, pastor? Ganhei um carro? Comprou uma casa? Não, porque eu li um livro muito legal, que nós compramos 300 desses livros, chamado Por que eu estou na Terra? Alguém leu esse livro? Que bênção. Rapaz, pessoal me ligando, falando, pastor, que livro é esse? Poxa, maravilha, tem tanta riqueza nesse livro. Mas quantas dessas verdades estamos praticando?
Vamos falar de outros temas? Outra bomba, criação de filhos. Quantas pessoas estão com dificuldade na criação dos filhos? Discipulador chega, já iria falar líder de célula, mas aqui são grupos familiares. Dirigente de grupo familiar chega, dá umas dicas. Pessoas chegaram para mim, literalmente falando assim: pastor, na criação dos meus filhos, ninguém toca. Tudo bem, cara, os filhos são teus. Eu não tenho nada a ver com a criação dos seus filhos. Mas eu, com toda humildade, eu falo o seguinte: não custa nada ouvir um pouco o que os outros vão falar. Quem sabe entre uma besteira e outra vem uma boa dica que você vai poder aproveitar. Ou não, ninguém manda em mim, não. Muito teimoso. Meu pai me criou assim. Meu bisavô, 200 anos atrás, também criou seu filho assim. E eu vou criar meu filho também assim. Ninguém mexe com minhas crianças. E assistir aula sobre criação de filho é bobagem, é tudo bobagem. Quem sabe? Talvez seja bobagem mesmo. Mas se Paulo foi capaz de aprender com uma formiga, quem sabe? Nós podemos aprender com a mula de Balaão. Quem sabe? Desculpa eu falar desse jeito. Eu descobri uma coisa. Na quinta-feira eu estava numa reunião no Rio, uma reunião muito abençoada, meu Deus, uma reunião como poucas vezes na minha vida eu vi. Lá na sede no Rio, estava um homem chamado Judá Bertelli. Ele tem um ministério profético. Ele é um profeta, um maluco de Deus. Falo isso com toda a liberdade porque ele mesmo se autodenomina assim. Ele tem um ministério profético, é gostoso, rapaz, ouvir a pregação dele. É palavra profética para todo lado, é engraçado, ele faz umas coisas, escaras e bocas, antes que ele fale, ele faz... Aí ele libera a palavra... Doideira, rapaz. Sabe o que eu descobri? Ministério profético, o pessoal gosta tanto na igreja, todo mundo se amarra, tem um profeta ali, todo, quero receber. Aí todo mundo assim, oh Deus, fala comigo. Aí quando ele olha, fala, olha eu aqui, ó, tem uma palavra aí, ó. Ministério profético é muito gostoso de participar. Ministério de mestre é gostoso estar sentado e ouvir revelações que você fala, meu Deus, de onde o cara tirou esse negócio? Porque ele é mestre, é o ministério dele. Ministério de evangelista é muito gostoso porque ganha multidões para Jesus, é um mar de gente, uou, evangelista é bom demais. Pastor, quem não quer um pastor, Márcio? Quem não quer uma pessoa tão cheia de amor? Eu gosto tanto. Sabe quem tem um ministério pastoral? É o pastor Gilson. Quem não gosta do pastor Gilson, gente? Só pelo jeito que ele te abraça, você já se sente assim muito amado. É muito gostoso, não é verdade? Mas sabe por que de mim só saem essas mensagens assim? Porque o nosso ministério é apostólico. O apóstolo aí lança fundamentos, coisas sólidas, não é assim, e todo mundo fica assim, estou sentindo também, aí vem o pastor Ralph, e concreto, e pai, eu falei, o cara só dá marretada, rapaz, a esposa dele lisa Thor, rapaz, quando a mulher abre a boca, é só bleu. Mas depois que tudo passa, sabe o que fica? São os fundamentos. E é importante lançar os fundamentos. De vez em quando a gente faz aí umas palhaçadas e é tudo legal, mas nós temos que lançar fundamentos. Queridos, eu tenho visto pessoas com dura cerviz. Dura cerviz, eu não consigo entender como a gente lê. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto aqui em Êxodo capítulo 32, eu não entendo. Quantos têm o mesmo sentimento? Assim, eu não consigo entender. Como que
que isso aconteceu? O que passou na cabeça da pessoa? Um povo todo, pelo menos alguém deveria ter falado: ei, gente, está errado isso aí, peraí. Mas todos. É isso mesmo, fizeram uma festa, pá, maior festança, gente. Bebedeira, pá, maior festa. Fizeram um sacrifício. O que eu menos entendo é o Arão. Não é o pastor Arão, é irmão do Moisés, tá? Eu não entendo como que o cara caiu nessa. Meu Deus, doideira. Ainda falou assim: amanhã terá celebração ao Senhor. Queridos, o que falar da vida afetiva de algumas pessoas? Área difícil, não é verdade? Dura serviço de alguma pessoa. A gente está falando, e tem nuvem de testemunho, tem gente que volta: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas, obstinado, muito teimoso, não é só teimoso, é muito teimoso. Não. Ninguém toca em mim, eu faço o que eu quero. Amém, faça o que você quer. Depois, com muito amor e carinho, a gente vai juntar os cacos e vai reconstruir a sua vida em nome de Jesus. Mas não tem necessidade dessas coisas, queridos, não tem. Você está cercado de nuvens de testemunhas. Eu já vi gente se dando muito mal, mas muito mal na área de relacionamentos. Quantos aqui já viram gente se dando muito mal? Muito mal, mas muito mal. Você fala assim: gente, pelo amor de Deus. E a gente chora, a gente clama, a gente vai atrás. E graças a Deus, quando a pessoa depois volta, mesmo quebrantada, mas a misericórdia de Deus acaba restaurando, mas infelizmente nunca mais será a mesma coisa. Vou deixar bem claro, querido. A decisão, o que você faz com sua vida, é sua. Mas esse não é o ponto aqui. Estamos falando de corações, de atitude de coração. Eu quero terminar esta breve mensagem com a leitura de 2 textos. Salmo 95. Salmo 95. Quem achou, diga amém. Versículo 7, a segunda parte do versículo 7 nós vamos começar a ler. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecem o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quantos querem entrar no descanso do Senhor? Eu também quero, em nome de Jesus. Sabe qual é o antídoto contra essa situação? Contra a dura cerviz? Contra o coração obstinado? Quantos querem conhecer o remédio contra essas coisas? Eu preciso conhecer, porque, como eu falei no início, eu não estou falando de uma coisa de, outros e eu sinto isso dentro. Eu acho que todo ser humano tem uma certa medida de dura cerviz, de coração obstinado. Essa coisa de orgulho faz parte da gente, mas nós temos que, em nome de Jesus, aprender a lidar com isso. O antídoto contra esta praga da dura cerviz e do coração e da mente obstinado, podemos encontrar. Só anota essa passagem, eu vou ler ela para você. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 7. 1 Pedro 5, versículos 5 e 7. Lá diz o seguinte: quantos querem ouvir o remédio contra essa situação?
Então receba isso no teu coração. Antes de ler, deixa eu só te falar, queridos. Eu acredito de fato no potencial. Eu vejo o potencial de pessoas aqui na área espiritual. Mas às vezes a teimosia, a dura cerviz impede você romper ministerialmente. Deus tem coisa muito maior. Mas tem dirigente que não quer se dobrar, não quer se humilhar, não quer ir lá para perguntar o que você está fazendo para eu aprender. É dura cerviz isso. É teimosia. Não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, não preciso de ajuda. Você precisa de ajuda como todos nós precisamos. Eu conheço pessoas aqui que têm um potencial tremendo financeiramente, viu? Eu creio que Deus vai te usar ou quer te usar para derramar bênçãos sobre sua vida, que vai ser bom para você, que vai ser bom para a sua família. E vai ser bom para a obra de Deus, e vai ser bom para as pessoas que te cercam. Mas o que está impedindo é o coração obstinado. Aprenda um pouco de lidar com finanças. Deus vai te abençoar, eu te garanto. Eu vejo famílias aqui que têm um potencial de ser uma luz, um farol no meio das trevas. Um exemplo para tantas famílias. Eu vejo pessoas que têm potencial de serem altos executivos e tanta coisa. Mas o que está impedindo é essa praga da dura cerviz, da teimosia, coração obstinado. E agora eu quero te lançar o remédio contra isso. Receba em nome de Jesus, eu recebo aqui também. 1 Pedro 5, 5 a 7. Da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Humildade. Humildade de assistir uma aula do pastor Márcio e a pastora Sônia, falando sobre criação de filhos adolescentes. Humildade, apesar que eles também não são perfeitos, mas eu te garanto, você vai aprender algumas coisas fantásticas ali. Humildade de ouvir e tentar, ouvir e começar a atender, de ver os milagres de Deus em sua volta e falar, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso também, eu vou tentar. Se deu certo na vida de tantas pessoas, por que não vai dar certo na minha vida? Aqui o texto diz que nós devemos ser humildes uns para com os outros e nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus, sabe quem é Deus, né? Deus vai conceder graça sobre você e sobre mim também. Eu vou te falar uma coisa, quando entra a graça de Deus, a coisa fica muito boa. Deixa eu te dar um exemplo. Nós estávamos procurando um local próprio nosso. Foi muito poderoso aquela época. Às vezes eu gostaria de voltar para aquela época. Que a gente subia monte para orar, quase que eu me torno corretor de imóveis aqui em Cabo Frio, sabia o preço de todos os terrenos, metragens, condições, se era herança, se não era. E a gente orando e tantas opções e tudo, sabe, meio fechado. Mas quando a graça de Deus entra, as coisas funcionam diferente. Pessoas nos procuraram pessoas da nossa igreja e falaram assim, olha, Deus falou, eu estou falando exatamente da forma como eles falaram para a pessoa, Deus falou conosco que nós precisamos vender o nosso terreno para vocês. Olha a diferença, quando a gente faz força, não que a gente estava orgulhoso, mas só estou falando, é quando a graça de Deus entra, as coisas mudam.
Nós dependemos da graça de Deus. E ela está à nossa disposição, sabe quando? Quando nós nos humilhamos uns com os outros e falar assim: rapaz, eu quero aprender contigo. Eu sei que você também não é perfeito, mas entre uma bobagem e outra, eu tenho uma coisa para aprender. E a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ah, se o Senhor fala desse jeito: Senhor, eu vou fazer, sobre a tua palavra eu lanço as redes. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Deus, estamos na tua presença. Eu quero te agradecer porque a tua palavra é tão completa, Senhor. Ela é cheia de alertas, de incentivo. Eu sei que essa é um alerta. Um alerta. Em Salmos, o Senhor fala: não endureçais o vosso coração como fez o povo lá no Egito, no deserto, aliás. Não façam isso. A minha ira, 40 anos ficou sobre eles. Não entrou um naquela terra prometida, nenhum entrou no meu descanso. Não façam a mesma coisa. Senhor, nos livra, meu Deus. Quantas mentes e corações obstinados, teimosos, na igreja, ouvindo, lendo livros, vendo milagres em nossa volta, passando pelo Mar Vermelho. E por mais incrível que essa história aqui, que eles fizeram um bezerro de ouro, a gente vê essa história se repetindo nos dias de hoje, meu Deus. Oh, raça humana, meu Deus, como a gente é obstinado, meu Deus, nos ajuda. Pregações vindo da sua boca, Senhor, do teu coração até a nós. E a gente continuar com insanidade. Não, mas eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Um dia vai sair diferente. Senhor, nos ajuda na humildade uns com os outros, um dirigente com o outro, um supervisor de setor com o outro, Senhor. Senhor, nos ajuda na criação dos filhos, Senhor. Eu sei que é uma das tarefas mais complexas que um casal pode ter. Mas outro pode ter uma experiência que eu não tenho ainda. Administração financeira, Senhor. Quantas pessoas têm tanta dificuldade de falar sobre isso? Mas eu sei que o Senhor tem para nós prosperidade, crescer naquilo que nós temos, a cada ano crescendo e vai crescendo, e vai crescendo. Senhor, nos ajuda os jovens, os solteiros, os casados nessa área de relacionamento, Senhor. Quanta tragédia já aconteceu por causa de dura serviço, por causa de coração e mente obstinado, teimosia. Não, tem que ser. Eu quero porque quero e vai ser do meu jeito, eu vou sair da igreja, eu vou fazer o que eu quero e bom. Humildade de ouvir um pouco, não de obediência cega, mas de ouvir pelo menos um pouco só. Pessoas mais experientes, pessoas que amam, pessoas que se importam, pessoas que querem o melhor. Senhor, eu quero abençoar cada discipulador que seja instrumento nas mãos do Senhor. E eu profetizo corações quebrantados, humildes, uns para com os outros, para ouvir, para o discipulado funcionar do jeito que ele foi planejado pelo Senhor, que é um instrumento de crescimento, para que a gente não precisa queimar as mãos onde outros já queimaram, para a gente não precisar bater a cabeça onde outros já racharam o crânio. Coloco essas palavras diante do Senhor, porque, Senhor, o sentimento que está por trás é amor, é preocupação, é amor verdadeiro, de ver as vidas prosperando, de ver jovens casando realmente debaixo da orientação do Senhor, de pessoas prosperarem financeiramente,
Senhor, de não criar filhos, sabe, rebeldes, que depois na adolescência vão dar trabalho, daqui um pouco está na frente de uma delegacia, vai ter que correr atrás do filho que está nas drogas, uma barriguinha que está crescendo antes do tempo. A motivação é amor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, de lermos as placas de alerta da nossa vida, Senhor, e valorizarmos esses alertas na nossa vida, e enxergar o Teu amor, mesmo que quando não é para fazer o que o nosso coração, a nossa alma grita para fazer, mas entender que o Senhor nos ama, e que Seus caminhos são os melhores, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e são chamados segundo o Seu propósito, em nome de Jesus. Amém?